A brisa salgada costumava me acalmar, mas naquela manhã o oceano parecia diferente, carregando uma inquietação silenciosa que se infiltrava em cada respiração. O barco pequeno balançava sobre águas que se estendiam infinitamente, mas o movimento suave não conseguia acalmar a sensação crescente de vulnerabilidade. O céu estava cinza, pesado, coberto por nuvens densas que se acumulavam no horizonte, filtrando uma luz difusa e pálida, quase fantasmal, que se refletia em tons irregulares sobre a superfície do mar. Joguei a linha na água, buscando algum alívio na pesca, mas o som das ondas parecia diferente. Havia uma irregularidade sutil no ritmo das águas, como se o próprio oceano respirasse com vida própria. Cada ondulação que se formava ao redor do barco parecia mais profunda, mais escura, criando sombras que se moviam sobre a superfície, alongando-se de maneira estranha. Por um instante, tive a impressão de que algo observava, oculto nas profundezas, medindo cada movimento que eu fazia. O vento soprava de maneira instável, alternando momentos de calmaria com rajadas que faziam o barco tremer. Trazia consigo não apenas o cheiro de maresia, mas um aroma metálico, úmido, antigo, que parecia impregnado de algo que eu não conseguia identificar. As pequenas ondas, que deveriam apenas balançar o casco, pareciam empurrar o barco de forma deliberada, como se o mar tivesse consciência própria, testando minha atenção e meu equilíbrio. Sentei-me, tentando acalmar o coração acelerado, observando o horizonte. O oceano se estendia em tons de cinza e azul profundo, aparentemente infinito, mas havia algo na vastidão que mexia com minha mente. Era um chamado silencioso, quase hipnótico, como se o mar guardasse segredos que eu não deveria conhecer. A cada minuto, a sensação de isolamento crescia, e o tempo parecia se alongar. Cada segundo tornava-se mais denso, mais carregado de expectativa, enquanto a água ao redor do barco parecia pulsar com uma energia antiga, inquieta. Mesmo concentrado na pesca, não conseguia ignorar o medo que crescia silenciosamente. A água escura, o céu opaco, o movimento irregular das ondas e a brisa instável criavam uma sensação de vulnerabilidade absoluta. Eu sabia, de alguma forma, que aquela calmaria aparente não duraria, que algo estava prestes a surgir das profundezas, algo que transformaria aquele oceano familiar em um território desconhecido e perigoso. Horas se passaram sem que nenhum peixe aparecesse. O vento, antes apenas instável, começou a aumentar, trazendo consigo uma força que fazia o barco balançar de maneira irregular e ameaçadora. Cada rajada parecia envolver o corpo em uma pressão invisível, e o som das ondas, antes reconfortante, agora soava como um sussurro distante, carregado de uma ameaça que eu não conseguia definir. De repente, a linha foi puxada com uma força inesperada, muito além do que qualquer peixe poderia exercer. Meu corpo se tensionou instantaneamente, os músculos rígidos, e um frio percorreu a espinha. Olhei para a superfície do mar e percebi uma ondulação estranha, diferente das ondas normais. A água parecia se mover com vontade própria, formando círculos e padrões que desafiavam a lógica. Então, uma forma enorme e escura começou a emergir parcialmente. Os olhos brilhavam como âmbar, fixos em mim com intensidade quase consciente. Escamas irregulares cobriam seu corpo e refletiam a pouca luz que havia, criando sombras que se moviam sobre as ondas como se tivessem vida própria. Sua boca se abria em movimentos lentos, mostrando dentes longos e finos, cada um projetando uma sensação de perigo iminente. O medo me atingiu de forma física. O coração disparou, a respiração tornou-se irregular e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Era uma presença que não apenas ocupava espaço no mar, mas parecia invadir minha mente, como se estivesse consciente do meu medo e ansiasse intensificá-lo. Cada ondulação, cada movimento do barco era acompanhado por sua tensão silenciosa, calculada, deixando claro que eu não estava lidando com um animal comum, mas com algo antigo, inteligente e predador. O vento uivava mais forte, e o céu parecia se fechar ainda mais sobre mim, as nuvens carregadas refletindo o brilho âmbar dos olhos da criatura de maneira fugaz. A linha ainda tremia em minhas mãos, puxada com força intermitente, e a água ao redor do barco parecia viva, ondulando com uma energia que desafiava a natureza. Cada instante que passava, a sensação de vulnerabilidade crescia, tornando impossível ignorar a presença que surgira das profundezas. O oceano, que antes me trazia paz, agora parecia um inimigo antigo,
silencioso, cheio de segredos que eu não deveria ter provocado. E naquele momento, ficou claro que minha pesca havia se transformado em um confronto inevitável com algo muito maior do que eu poderia imaginar. O vento agora não era apenas forte, era impiedoso. As ondas cresciam com uma violência crescente, balançando o barco de maneira quase impossível de controlar. Cada remada exigia esforço extremo, e o equilíbrio parecia escapar de minhas mãos a cada instante. O céu, antes apenas carregado, agora se transformava em um teto de nuvens negras que engolia qualquer vestígio de luz, criando um ambiente sufocante, claustrofóbico, onde cada segundo se arrastava como uma eternidade. A criatura permanecia sob a superfície, mas sua presença era palpável. Ondulações surgiam ao redor do barco, movendo-se de maneira precisa, quase como se ela estivesse estudando meus movimentos, antecipando cada tentativa de escapar. A água parecia viva, pulsando com uma energia antiga e desconhecida, como se o próprio oceano estivesse conspirando contra mim. Cada balanço do barco era acompanhado por uma pressão invisível que me empurrava de volta, tornando a fuga impossível de forma simples. Relâmpagos rasgavam o céu de maneira intermitente, iluminando por breves instantes a vastidão do mar revolto. Nesses flashes, era possível distinguir a forma escura deslizando abaixo de mim, enorme e serpentina, quase absorvendo a luz ao seu redor. O medo tornou-se físico, um peso constante no peito que dificultava respirar. Cada respiração parecia ecoar dentro do casco do barco, amplificada pelo silêncio mortal que precedia cada onda mais alta. O frio do vento cortante misturava-se à água que salpicava sobre meu rosto, tornando cada instante mais desconfortável e difícil de suportar. Meu corpo tremia, exausto, mas não havia alternativa a não ser continuar. A criatura movia-se com lentidão calculada, mas cada deslocamento só parecia determinar o ritmo da tempestade, como se ela controlasse a própria força do mar para me desafiar, me testar, me intimidar. Em meio a toda essa fúria natural, a sensação de solidão era esmagadora. Não havia ninguém para ajudar, nenhuma voz, nenhum sinal de vida além da criatura que surgia e desaparecia sob as ondas. Eu era um intruso em um território que não era apenas físico, mas antigo, consciente e perigoso. E cada instante que passava, a certeza de que não poderia confiar apenas na minha habilidade aumentava, assim como o terror de enfrentar algo que jamais fora feito para ser enfrentado. O mar, a tempestade e a criatura formavam um conjunto inseparável, uma força viva que me testava, me pressionava e me lembrava de que, naquele momento, minha existência dependia de cada decisão, de cada remada, de cada instante em que eu ousasse permanecer naquele território que não era meu. A tempestade alcançava seu ápice. Ondas enormes lançavam o barco para todos os lados, tornando impossível manter o equilíbrio. Cada remada exigia esforço sobre-humano, e a água parecia viva, resistindo a cada tentativa de avançar. Então, a criatura finalmente emergiu da superfície, revelando sua forma completa. O corpo era enorme, serpentino, coberto por escamas escuras que refletiam a luz intermitente dos relâmpagos de maneira quase hipnótica. Nadadeiras longas e afiadas cortavam a água, impulsionando-a com uma precisão impressionante. Seus olhos penetrantes, âmbar e conscientes, fixaram-se em mim com uma intensidade que parecia medir minha coragem, meu medo, minha própria essência. Cada movimento do barco era antecipado, cada gesto meu observado, como se ela entendesse minhas intenções antes mesmo de eu percebê-las. O medo tornou-se físico e paralisante. Meu coração disparou, os músculos se enrijeceram, e cada respiração parecia um esforço monumental. A água em torno do barco pulsava com força própria, formando redemoinhos que ameaçavam engolir tudo ao redor. A criatura deslizava com graça e malícia, silenciosa, mas carregada de uma presença que parecia preencher o oceano inteiro, tornando impossível distinguir onde ela terminava e onde a água começava. Remava freneticamente, tentando manter distância, mas a tempestade e o mar pareciam conspirar contra mim. Cada onda me empurrava para trás, cada rajada de vento quase fazia o barco virar. Eu sentia o peso da vulnerabilidade absoluta, a consciência de que, naquele espaço infinito e hostil, não havia margem para eu. A criatura não precisava atacar para ser uma ameaça. Sua simples presença, sua inteligência e controle sobre o ambiente eram suficientes para aterrorizar. Enquanto lutava contra o equilíbrio instável e a força das ondas, sentia cada fibra do meu corpo tensa,
cada sentido aguçado, tentando antecipar qualquer movimento da criatura. A sensação de perigo iminente era esmagadora, uma mistura de admiração e pavor. O mar, a tempestade e a criatura formavam uma tríade implacável, lembrando-me de que aquele não era apenas um confronto físico, mas um embate contra algo ancestral, inteligente e predador. O tempo parecia se estender em cada segundo, cada instante de decisão tornando-se uma eternidade. E eu percebia que, se quisesse sobreviver, não bastava apenas remar mais rápido. Seria necessário entender, ainda que intuitivamente, o ritmo daquele ser e do mar e encontrar uma chance mínima de escapar antes que fosse tarde demais. Ao longe, uma ilha rochosa surgiu como um ponto de esperança no horizonte sombrio. Cada remada exigia esforço sobre-humano. Meus braços estavam exaustos, meus músculos queimavam e o coração parecia prestes a explodir. O vento cortante e as ondas violentas tornavam cada movimento incerto, como se o oceano tentasse me impedir de alcançar qualquer segurança. A criatura recuou temporariamente, mergulhando nas profundezas, mas sua presença ainda se fazia sentir. Ondulações surgiam ao redor do barco, como se cada movimento meu fosse observado e manipulado. A água pulsava com uma energia própria, viva e consciente, tornando impossível ignorar que o perigo não havia passado. Cada segundo era uma batalha contra o cansaço, contra o medo e contra o mar que parecia conspirar para me arrastar de volta às profundezas. Quando finalmente alcancei a margem rochosa, coloquei os pés no solo firme e senti um alívio imediato, mas não completo. Meu corpo tremia, os pulmões queimavam e a mente estava exausta, sobrecarregada pelo esforço e pelo terror que ainda pulsava em minhas veias. Olhei para o oceano escuro e revolto, a tempestade ainda rugia, e cada sombra da água parecia esconder segredos que jamais deveria ter provocado. Mesmo afastado do barco, sentia a sensação de ser observado. A criatura não havia desaparecido. Permanecia nas profundezas, silenciosa, inteligente e paciente, como se soubesse que o encontro ainda não estava terminado. A vastidão do oceano, que antes me trazia paz, agora guardava memórias de um perigo ancestral. Algo que transformava cada onda, cada sombra e cada reflexo em um lembrete do poder que residia nas profundezas. O corpo exausto, a respiração ofegante e a adrenalina ainda percorrendo minhas veias não conseguiam apagar a certeza de que aquele mar nunca mais seria apenas um espaço tranquilo. Ele carregava algo antigo, imenso, consciente e imprevisível. E eu, por mais que estivesse seguro momentaneamente, sabia que o oceano, com todos os seus segredos, ainda guardava armadilhas e criaturas que jamais deveriam ser despertadas. Mesmo no chão firme da ilha, o coração permanecia acelerado. Sobreviver significava mais do que escapar fisicamente. Era uma lembrança de que, às vezes, os lugares mais familiares podem esconder horrores que desafiam a razão e que, em silêncio, esperam o próximo desafiante. O sol começava a desaparecer no horizonte, tingindo o mar com tons alaranjados e roxos que se misturavam como uma pintura inquietante. Mas aquela beleza era apenas superficial. A imensidão do oceano parecia viva, como se respirasse e me observasse a cada movimento. O barco pequeno balançava sobre águas que se estendiam infinitamente, e cada remada me lembrava da fragilidade do meu corpo diante de um espaço que não tinha limites. A água ao redor do casco era escura, profunda, insondável. Não havia sombra do fundo, apenas o abismo líquido que parecia se estender para sempre. A brisa fria cortava minha pele e trazia o cheiro intenso da maresia misturado a um aroma metálico e úmido que não conseguia identificar. Cada som do vento e das ondas parecia amplificado, como se o mar quisesse me lembrar de que eu estava sozinho, vulnerável, em um território que não era meu. Cada olhar para o horizonte aumentava a sensação de insignificância. O espaço aberto, infinito, parecia um convite silencioso para desaparecer. O barco, antes uma extensão de segurança, tornava-se frágil e instável, dançando em meio a ondulações sutis, cada movimento lembrando que a estabilidade era apenas uma ilusão. Comecei a perceber algo invisível, uma presença que parecia existir entre a brisa, as ondas e a própria luz que se dissipava. Era como se o mar estivesse vivo, observando, avaliando, medindo meu medo. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo se prolongava de forma quase dolorosa, cada instante carregado de expectativa e apreensão. Meu corpo reagia ao ambiente.
O coração batia acelerado, os músculos tensos, e a respiração parecia insuficiente diante da vastidão que me cercava. O horizonte, aparentemente calmo, escondia profundezas que prometiam segredos antigos e perigosos. Mesmo tentando focar na pesca, minha mente não conseguia ignorar a sensação crescente de que algo habitava aquelas águas, algo que não era apenas um animal comum, mas uma força antiga, consciente, que podia emergir a qualquer momento. A calmaria aparente do mar parecia o prelúdio de algo muito maior, e a certeza de que eu não estava sozinho tornava cada instante mais pesado e ameaçador. Enquanto eu avançava lentamente pelo mar silencioso, percebi que a água escurecia de maneira quase imperceptível, mas constante, tornando-se um azul profundo que beirava o negro. Cada ondulação parecia carregar um peso próprio, e o barco, embora pequeno, balançava de forma irregular, lembrando que qualquer movimento descuidado poderia desequilibrar tudo. A linha de pesca, antes simples e tranquila, parecia desaparecer nas profundezas, engolida pelo próprio oceano. A sensação de ser observado crescia a cada instante. Ondulações surgiam de lugares impossíveis. Sombras se moviam sobre a superfície sem seguir o ritmo natural das ondas. Era como se o mar respirasse, pulsando em sintonia com algo que eu não conseguia compreender. Cada som do vento, cada toque das ondas no casco era amplificado na minha mente, transformando o silêncio em um peso quase físico, uma presença que me envolvia por todos os lados. O horizonte, que antes oferecia uma linha tênue de segurança, agora parecia se afastar a cada instante, expandindo a sensação de que eu estava suspenso sobre um abismo interminável. Vertigem e fascínio se misturavam em uma adrenalina que fazia meus músculos se enrijecerem e meu coração disparar. Cada respiração tornava-se consciente, pesada, como se cada sopro de ar fosse um desafio imposto pelo próprio mar. A escuridão da água parecia viva. Ondulações surgiam sem motivo, e havia momentos em que eu jurava perceber formas gigantescas se deslocando lentamente, invisíveis, mas presentes, sempre à espreita. Era impossível ignorar que algo me acompanhava nas profundezas, algo antigo, poderoso, consciente. O medo se tornava físico, o corpo tremia, a pele arrepiava, e cada movimento exigia força e concentração extremas. O oceano, antes fonte de tranquilidade, transformava-se em um território hostil, cada instante aumentando a sensação de que o desconhecido podia emergir a qualquer momento. O barco flutuava, pequeno e vulnerável, como uma folha lançada em meio a um abismo líquido. Eu não estava apenas isolado. Estava exposto, avaliado e testado por forças que não entendia, e a consciência de minha própria fragilidade tornava o silêncio do mar ainda mais ameaçador. A cada momento que passava, crescia a certeza de que não se tratava apenas de profundidades vazias ou de sombras ilusórias. Algo vivia ali embaixo, algo que aguardava, silencioso e paciente, pronto para emergir e revelar o verdadeiro poder do azul que engole. O vento começou a aumentar, carregando a brisa fria com uma força que cortava a pele e arrepiava cada fibra do meu corpo. As ondas cresciam, se chocando contra o casco do barco com violência crescente, tornando cada movimento instável e exigindo esforço constante para manter o equilíbrio. A água escura parecia viva, pulsando sobre a superfície, e a sensação de que algo gigantesco se movia logo abaixo tornava cada instante insuportável. Cada olhar para o azul profundo despertava uma mistura de fascínio e terror. Era impossível distinguir realidade de sensação. O mar parecia se estender para sempre, consumindo o espaço ao redor, envolvendo-me em um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo bater irregular das ondas e o rende do barco contra a água. Cada respiração se tornava consciente, pesada, e o coração disparava, marcando um ritmo que parecia ditado pelo próprio oceano. A sensação de vulnerabilidade se intensificava. Não havia pontos de referência, nenhuma linha segura que permitisse medir distância ou direção. O horizonte se tornava incerto, o céu carregado refletia na água escura e dava a impressão de que eu flutuava no centro de um abismo líquido sem fim. O barco, frágil diante da força do mar, parecia pequeno demais para suportar a vastidão que me cercava. E então veio a percepção mais aterradora. Não se tratava apenas de ondas ou vento. Algo enorme se movia sobre a superfície, observando, calculando cada gesto meu. As ondulações surgiam em padrões sutis, inteligentes, diferentes do movimento natural da água, e a presença invisível do predador tornava cada instante uma tortura de expectativa.
O medo não era apenas mental. Era físico, uma pressão constante que se infiltrava nos músculos, no peito, na mente, tornando cada remada um desafio de sobrevivência. O mar, imenso e impiedoso, parecia querer me engolir, testando minha resistência, minha coragem e minha sanidade. Cada segundo se estendia, tornando a percepção do tempo relativa, e a escuridão abaixo de mim parecia concentrar uma consciência antiga e perigosa, capaz de perceber minha própria fragilidade. Eu estava sozinho, absolutamente vulnerável, à mercê de algo que existia há muito mais tempo do que qualquer ser humano, algo que dominava aquele espaço cujo despertar seria inevitável se eu continuasse ali. O oceano deixava claro que cada decisão minha era observada e julgada. A sensação de perigo iminente crescia a cada instante, e eu sabia que não bastaria apenas remar mais rápido. Sobreviver significaria compreender, ainda que intuitivamente, os ritmos daquele ser do mar e encontrar uma chance mínima de escapar antes que fosse tarde demais. De repente, algo surgiu na superfície, e o ar ao redor pareceu tremer com sua presença. Uma forma longa e escura, parcialmente submersa, ondulava com graça e malícia, grande demais para ser apenas um peixe. Seus olhos refletiam a luz difusa do céu nublado, penetrantes e frios, observando cada movimento meu como se medisse minha coragem e calculasse minhas fraquezas. O corpo serpentino da criatura se movia com uma inteligência inquietante. Cada ondulação da água parecia coordenada, como se o mar estivesse em perfeita harmonia com aquele ser antigo. O vento e as ondas, antes adversários naturais, agora pareciam apenas parte de sua dança silenciosa de poder, controlando o ambiente e manipulando meu equilíbrio. Cada remada que eu tentava dar era dificultada por essa consciência que pairava sobre as águas, uma força antiga que dominava o espaço ao meu redor. Meu corpo reagia ao terror. Os músculos se enrijeceram, a respiração se tornou rápida e pesada, cada batida do coração parecia ecoar nas ondas. A vastidão do oceano não era mais apenas um espaço, era um território governado por uma entidade viva, que observava, avaliava e esperava. A sensação de vulnerabilidade absoluta me esmagava, e cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu tentava encontrar um caminho seguro em meio à imensidão. A água, agora mais escura e densa, parecia envolver o barco, pressionando de todos os lados. Ondulações surgiam do nada, como se fossem chamadas pelo próprio ser, criando redemoinhos correntes que ameaçavam me arrastar para baixo. A criatura não precisava atacar diretamente. Sua presença era suficiente para dominar, para amedrontar, para deixar claro que aquele oceano não me pertencia. Cada instante prolongava a tensão. A forma nas sombras parecia capaz de ler meus pensamentos, antecipar meus movimentos e testar minha resistência. Eu percebia que não se tratava apenas de uma criatura física, mas de algo que tinha controle sobre o ambiente, sobre o tempo e sobre a minha própria percepção. O medo se tornava palpável, quase sólido, preenchendo cada canto do barco, do meu corpo e da minha mente. O mar inteiro parecia conspirar com a criatura, e eu entendi que escapar não seria apenas uma questão de força física, mas de encontrar a oportunidade certa entre o ritmo imprevisível das ondas, da tempestade e da presença que me observava. Cada respiração, cada remada, cada decisão agora carregava o peso de minha sobrevivência. Ao longe, surgia uma ilha rochosa envolta em névoa, seu contorno escuro prometendo um refúgio momentâneo. Cada remada exigia esforço sobre-humano. Meus braços queimavam, meu corpo tremia de cansaço e a mente lutava para manter a concentração diante da exaustão e do medo constante. O vento soprava com força e cada onda parecia carregar a intenção de me puxar de volta às profundezas do oceano, como se o mar quisesse reclamar o que eu ousara perturbar. A criatura recuou temporariamente, submergindo nas águas negras, mas sua presença ainda era sentida em cada ondulação, em cada reflexo estranho na superfície. Era como se o mar inteiro estivesse vivo, conspirando com ela, criando redemoinhos, correntes traiçoeiras e instabilidades que testavam minha resistência. Cada instante de avanço parecia uma vitória parcial, conquistada com dificuldade imensa, mas o perigo permanecia iminente. Ao alcançar a margem rochosa, coloquei os pés no solo firme e senti um alívio imediato, mas parcial. Meu corpo estava exausto, o coração batia descompassado e a adrenalina ainda percorria cada veia.
O silêncio relativo da ilha contrastava com a violência do mar, mas não apagava a sensação de que o oceano ainda escondia algo nas profundezas, algo que observava pacientemente, esperando pela próxima imprudência. Olhei para trás, para a vastidão negra que se estendia até o horizonte. A calmaria aparente não significava segurança, apenas a promessa de que o desconhecido permanecia ali, antigo, poderoso e paciente. Cada sombra sobre a água parecia um lembrete de que eu havia testemunhado algo que jamais poderia ser ignorado, e que a tranquilidade do oceano era apenas superficial, disfarçando segredos ancestrais, perigos que dormem sob a superfície. O corpo ainda tremia, a respiração estava irregular, e a mente lutava para processar a experiência. Sobreviver significava mais do que escapar fisicamente. Era carregar a memória de uma força antiga, invisível e implacável, que dominava aquele território. Mesmo em terra firme, a sensação de vulnerabilidade persistia, lembrando que o mar jamais seria apenas um espaço de beleza tranquila. Ele continha profundezas que engolem, sombras que observam e seres que esperam, sempre prontos para desafiar aqueles que ousam invadir seu domínio. A experiência me transformou. Cada onda, cada remada, cada instante diante da vastidão azul deixou marcas que não desapareceriam. O oceano, imenso e silencioso, havia mostrado sua força e mistério, e a certeza de que ele guarda segredos impossíveis de compreender permanecia intacta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!